com algumas perguntas para vocês, e as perguntas são as seguintes: quantas vezes nós passamos por problemas que a gente não sabe o que Deus quer que a gente faça? Ou a gente não entende o que Deus quer da gente quando nós estamos em meio ao problema? Quantas vezes a gente está diante de uma situação em que a gente não sabe o que fazer? A gente se defronta, a gente entra em um problema, em um conflito, em uma situação em que o que a gente quer fazer é, no máximo, se jogar de algum lugar muito alto. Como é que a gente faz para lidar com esses problemas? Como a gente supera isso? Quantas vezes somos pegos de surpresa e com um problema, mas a gente acha que os problemas que a gente tem já são insuperáveis? Não é possível ter problema maior que esse que eu estou passando, Antônio. Eu já estou passando um problema, eu já estou em meio a uma situação que é possível. É impossível ter um problema maior. E exatamente quando a gente está falando nisso, vem um problema ainda maior do que esse. Quantas são as vezes que o desespero bate a nossa porta? Quantas vezes nós somos pegos de surpresa por um problema e por uma situação que nos tira o fôlego? Quantas vezes achamos que estamos fazendo alguma coisa de errado? Quantas vezes achamos que estamos fazendo algumas coisas erradas porque isso é possível? Só assim que Deus me castigaria dessa forma? Quantas vezes nós paramos diante de alguma coisa e falamos assim: será que nós estamos pecando contra Deus para Ele pesar a mão contra nós? Será que nós estamos errando, está fora do curso para Deus nos pesar a mão dele assim? Tony, eu estou passando tantas coisas, são tantas coisas que me angustiam a alma. Quantas vezes a notícia da perca do emprego, doenças, morte chegam até nós e parece que vai nos tirar a esperança e a fé? Quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes? Tem alguém aqui que não tem problema? Levanta a mão para eu te conhecer. Quem tem problema, levanta a mão. Pode abaixar. Gente, esse é um problema, ou essa é uma questão que atinge todo ser humano. Aqueles que são muito bons, aqueles que são fiéis ao Senhor, aqueles que amam o Senhor sobre todas as coisas, aqueles que têm uma vida piedosa, que oram, que buscam, que conhecem o Senhor, passam por problemas. Aqueles que não fazem nada disso também passam por problemas. Eu convido você a abrir comigo o livro de Efésios, capítulo 3. Versículo 20. Esse foi um dos primeiros versículos que eu decorei na Bíblia. E é um versículo que me acompanha a vida inteira e sempre quando possível eu me lembro dele. Confesso para vocês que muitas vezes eu usei fora de contexto, muitas vezes eu usei sem saber o que eu estava falando, mas ele me serviu muito. E eu gostaria que a gente refletisse um pouquinho sobre isso. Vamos ler? Diz assim: aquele que é capaz de fazer do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Aquele que é poderoso ou que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Sabe o que quer dizer capaz de fazer infinitamente mais? Exatamente isso. Ele é capaz de fazer infinitamente mais. Vocês querem saber o que significa muito mais do que pedimos ou pensamos? Exatamente isso. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente pensa e do que a gente pede. Do que a gente pede e do que a gente pensa, conforme o poder dele que opera em nós. Eu preciso agora, para a gente entender mais essa história do quanto Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente pede ou pensa, a gente precisa pensar em uma história. E é essa história que a gente vai conversar. A história de Noemi e de Ruth. O quanto Deus foi extraordinariamente grande e extraordinariamente soberano no cuidado que ele teve com as filhas dele. A gente precisa entender algumas coisas nessa história. Primeiro, que tem alguns tempos na vida de qualquer pessoa que é e que será muito difícil. Que não é possível, às vezes, passar
os nossos dias na Terra, na verdade eu acho que é impossível sem ter problemas. E é assim que eu começo a história delas. Mas a gente precisa entender uma coisa. Quando a gente está lendo o Antigo Testamento, tem aqueles primeiros livros que a gente entende toda a lei de Moisés, e aí vem os livros históricos, e aí de repente você vê que Deus está contando a história de todo o povo. Deus está contando a história de Israel, o que Ele selecionou, quem Ele chamou, o que Ele está fazendo. Ele está falando ao povo, vivam assim, vivam desse jeito, vivam daquele jeito. E de repente, é como se Deus colocasse um telescópio e desse um zoom e vem a história de Ruth. Então, dentre todas as histórias que Deus está contando, essa história maior, que é a história do povo de Deus de Israel, Deus narra uma história muito pequena. E essa história está narrada em 4 capítulos no livro de Ruth. E aí, o que é essa história de Ruth? Para a gente entender, Elimeleque, esposa de Noemi, viveram e cresceram na cidade de Belém. E na cidade de Belém eles cresceram e era um tempo dos juízes. E nesse tempo dos juízes, aqueles que estão fazendo a leitura coletiva sabem, era um tempo em que tinham muita dificuldades financeiras, enfim, todo tipo de dificuldades. Eles passavam por problemas de saúde, eles passavam por problemas de alimentação básica, eles tinham todos os problemas possíveis. E Deus ainda assim se fazia presente. Mas uma coisa que a gente precisa entender é que nessa história, Elimeleque e Noemi decidem sair da cidade de Belém e abandonar o seu povo e ir para Moab. Então eles têm uma conversa entre eles e falam assim: olha, não dá, a gente precisa sair daqui, a situação que nós estamos passando não é mais suportável, a gente precisa abandonar esse lugar, a gente precisa sair do meio desse povo, vamos para outra cidade, vamos para Moab, vamos embora. Quantas vezes a gente não tenta fugir dos nossos problemas? Quantas vezes a gente está diante de uma situação em que requer de nós mudança? Em que Deus pede para a gente mudar, ou mesmo a gente muda porque nós queremos, porque a gente não vê outra solução para sair desses problemas. Quantas vezes aparece uma situação, uma angústia, uma aflição no meio de nós, e a gente não sabe como lidar com isso, e o que a gente quer fazer é fugir desses problemas. Foi exatamente o que eles fizeram. Foram para Moab, chegaram no Moab, eles tinham 2 filhos. Foram para Moab, viveram um tempo, passam pouco tempo, Elimeleque morre. E aí, Noemi, que estava já longe da sua família, longe do seu povo, sem a sua terra, perde o marido. Perde aquilo que era o que lhe dava mais força. Aquilo que era o seu parceiro para as angústias e para os dias difíceis. Ela perde a confiança que estava com ela todos os dias. Ela sofre e passa então a ser uma viúva, filha ou mãe de 2 filhos. Então ficam os 2 garotos jovens e sua mãe, Noemi. Na sequência, esses 2 resolvem, claro, como qualquer jovem, se casar. E eles escolhem 2 garotas, 2 mulheres, 2 jovens, mas não escolhem do povo, da família de Noemi. Eles escolhem 2 moabitas. 2 mulheres que viviam na cidade de Moab. E ali na cidade de Moab, eles se casam. E aí, pelo menos Noemi celebrou, porque agora a família dela estava um pouco maior. A família dela estava um pouquinho maior e tinha com quem conversar, tinha com quem gastar tempo, tinha com quem se alegrar. Que ela celebra o casamento de seus filhos e convive com seus filhos. Só que a sequência da história é mais ou menos parecida com a nossa. Quando Ruth está celebrando todas essas coisas boas que ela está passando, quando ela está celebrando o casamento de seus filhos, passam-se 10 anos, os seus 2 filhos morrem. Mais uma vez ela é amputada na alma. Mais uma vez a angústia toma conta do seu coração. Mais uma vez a sua mente e o seu coração ficam desesperados. Ela perdeu todos aqueles que era a sua família original. Ela já não tinha mais terra, já não tinha mais povo, já não tinha mais esposo, já não tinha mais filhos. O que restava agora eram suas 2 noras. O desespero tomou conta e o que ela queria fazer de fato era se jogar de um lugar muito alto.
Quantas vezes o sentimento que nós temos é exatamente esse? Quantas vezes, diante das situações que nós estamos na vida, o que nós queremos é fugir e não mais olhar para trás e esquecer de tudo? Quantas vezes as angústias, os problemas, as decepções, a falta de trabalho, a falta de confiança, aquilo que dá segurança para a vida se perde. E o que a gente faz é ficar desesperados. Quantas vezes os filhos, daqueles que têm filhos, fazem alguma coisa que te traz o desespero? Quantas vezes o seu pai ou a sua mãe, como a gente está vivendo essa semana, vai morar com Deus? Quantas vezes a vontade de Deus é muito maior que a nossa e a gente não entende essa vontade? Noemi estava angustiada na alma. A dor que ela sentia era muito mais forte do que a força que ela tinha para resistir aos dias maus. Ela então ouve dizer que lá na cidade onde ela morava, Deus estava suprindo as necessidades. Ela teve uma ideia. Orfa, que era uma das noras, e Ruth, vem comigo, eu vou voltar para a minha cidade, vem aqui que eu preciso falar uma coisa para vocês que é muito séria. A partir de hoje eu estou liberando vocês para que vocês se casem com quem vocês quiserem. Eu estou liberando vocês para voltarem para a família de vocês. Eu estou liberando vocês para se casarem com quem vocês conseguirem. Eu estou liberando vocês para voltarem para a família e para o Deus de vocês. E se o momento estava triste, aquele momento ficou mais ainda, porque as três começaram a gritar de desespero. A angústia estava tão forte que o que elas sabiam fazer era chorar. A força que elas tinham só era para gritar. E aí ela libera as duas e insiste e fala: não, nós vamos ficar com você, nós não vamos abrir mão, nós vamos ficar contigo. Ela fala assim: não, eu não posso gerar mais filhos, e mesmo que eu gerasse filhos, eu não ia conseguir fazer com que vocês esperassem para se casar com eles. Vai embora. Órfã decide voltar para a casa dos pais dela. E aí fica com os pais e os deuses moabitas da cidade de Moab. Ruth fala assim: Noemi, não fala mais para ir embora. Eu decidi que eu quero você. E aí Noemi diz assim para Ruth: Ruth, você não está entendendo, Deus pesou a mão sobre mim. Deus pesou a mão sobre mim. Não há mais nada que eu possa fazer. Eu não tenho casa, eu não tenho povo, eu não tenho marido, eu não tenho filhos. Não há nada que você possa fazer comigo. A mão de Deus pesou sobre mim. Quantas vezes a gente acha que Deus está pesando a mão sobre nós? Quantas vezes a gente se desespera porque a gente acha que é uma punição de Deus contra nós? E aí ela diz: vá para sua casa. E Ruth fala: eu não vou. O seu povo vai ser o meu povo. A sua cidade será a minha cidade. E o seu Deus será o meu Deus. Noemi não entende, mas Ruth se mantém fiel a ela. As duas voltam para a cidade, e ao chegar naquela cidade, logo as pessoas reconhecem Noemi e falam: não és tu a Noemi? Ela fala: não me chame mais de Noemi, chame-me agora de Mara. Noemi significa agradável, Mara significa amarga. Ela queria dizer: não me chamem mais de pessoa agradável, chamem agora a mim de amarga, porque não há mais motivo para viver. Eu perdi todos aqueles que eu amava, eu estou em meio às aflições da vida, eu estou em meio às situações que só me angustiam. Não me chamam mais de agradável, chamem agora somente de amarga. Aí a gente vai para a segunda parte da história, em que Deus começa a se revelar como um Deus que é soberano, que é um Deus presente, que é um Deus que é capaz de mudar qualquer história. E aí, Ruth, para sobreviver e também dar mantimentos ou condições de vida para Noemi, ela começa a colher em algumas plantações, e nessas plantações ela vai pegando aquilo que era sobra. Imagina as pessoas hoje que vai à feira e no final da feira pega as coisas. É mais ou menos isso que está acontecendo. Ruth ia ao final e tudo aquilo que sobrava ela pegava. E ela fez isso uma vez, duas vezes, várias vezes. Até que um dia, um homem
chamado Boaz. Chega diante dela e fala assim, melhor, chega para os seus servos e fala assim, quem é aquela mulher? Quem é aquela mulher que está com vocês? Ah, é Ruth, ela passou por isso, está com a sua sogra, assim, 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 abriu mão de tudo, da sua família, dos seus deuses, e está aqui com ela. Boaz chega para Ruth e fala assim, olha, eu ouvi dizer essa história me comoveu, eu quero que você fique aqui com os meus servos. E ela pergunta, por que você achou graça em mim para isso? Ele falou, não, eu sei o que você fez. Eu vou te honrar quando você se mantiver fiel. E aí, Boaz vai até os seus servos, e quando chega os seus servos, fala assim, eu quero que vocês deixem cair mais coisas para que Ruth pegue. Então, conforme vocês estiverem colhendo, deixem que caia no chão para que Ruth tenha acesso a essas coisas. Só que além disso, Boaz chama a Ruth e fala assim, olha, eu estou separando aqui e levo para sua casa. E aí quando Ruth chega em casa, encontra com Noemi fala, como assim? Como você conseguiu tudo isso? E Ruth conta a história para Noemi. Foi um rapaz chamado Boaz que fez isso. Ele é dono de muitas terras, ele fez coisas maravilhosas por nós. E aí, quando ali ela está contando, Noemi se lembra que Boaz é um dos resgatadores delas. No contexto de Israel, aquelas que ficavam viúvas podiam ser resgatadas por alguém que fosse da família. Boaz era da família de Elimeleque. E ele podia resgatar Ruth e também Noemi. E aí ela se alegra, festeja ao Senhor. Mas, conforme o tempo passa, ela fala assim, eu tive uma ideia. Ruth, eu tive uma ideia. Você vai fazer o seguinte, hoje à noite você vai colocar a sua melhor roupa, você vai colocar o seu melhor perfume, você vai se preparar de uma forma mais bela que você poderia. E aí quando ele vai jantar, e quando terminar o jantar, ele vai dormir, e quando ele estiver dormindo, não deixa ninguém te ver, deita nos pés dele. Vai lá, levanta o manto e deita aos pés dele. E aí, Ruth fala, é isso mesmo que você quer que eu faça? É. E Ruth acreditava que Noemi estava certa. E aí Ruth fez exatamente o que a sua sogra pediu. E aí quando fez, Boaz acordou no meio da noite e viu que tinha uma mulher, não sabia bem quem era, e fala, quem és tu, mulher? O que você quer aqui? E aí Ruth vira para Boaz e fala, olha, eu estou aqui porque você é um dos nossos resgatadores. E você pode mudar a nossa história. Você pode fazer alguma coisa boa por nós. E aí quando isso acontece, ele fala assim, mas por que você veio a mim, que sou tão velho, já não sou tão novo assim? Por causa disso eu vou te honrar, eu vou casar com você. E aí ele fala assim, então, eu não quero que ninguém te veja aqui, vai para sua casa de manhã, ela acorda cedo, vai para casa, volta com a sua sogra, conta o que aconteceu com a sua sogra, e fala assim, Noemi fala, calma, ele vai resolver a situação e daqui a pouco ele te ama. O que Boaz faz? Sai para a cidade, e quando chega na cidade, chama alguns líderes religiosos da cidade, chama um cara que era antes dele o resgatador oficial delas, chama e fala assim, olha, perante a cidade eu estou colocando para você que há uma família, que há pessoas que precisam ser resgatadas. E antes de mim tem você, e você que precisa resgatar. É Noemi e Ruth, da família de Elimeleque. E aí o rapaz fala assim, ok, eu vou resgatar. Só que aí, Boaz fala a segunda condição, mas para você resgatar, você tem que se casar com Ruth. Ele fala, não, isso vai atrapalhar os meus bens, isso vai atrapalhar o que eu tenho, isso vai atrapalhar a minha vida. Eu abro mão do meu direito de ser resgatador e passo para você. É tudo o que Boaz queria. Imagina uma novinha. Uma moça nova chega e fala, eu quero se casar com você, por direito você tem que casar comigo. E o que ele queria fazer, e o que ele fez, foi convencer o outro de que abrisse mão do direito de resgatá-las. E o que ele faz, como todo cara esperto, se casa e celebra o casamento. Só que aí a história de Noemi e Ruth mudou. Porque antes não tinha onde morar, não tinha o que fazer, tinha que ir no final da feira pegar as coisas.
agora as coisas mudaram. Uma das coisas que Boaz falou para ela foi: tudo que você me pedir, eu te darei. Tudo que você precisar, eu te darei. E as coisas começaram a mudar de forma impressionante. Todas as angústias, problemas ainda estavam ali. Os dias maus ainda estavam ali. Mas Deus começou a mudar a história das duas, providenciando, primeiro, um casamento. Melhor, primeiro, um resgatador, um casamento. E aí, não bastasse isso, uma coisa muito especial aconteceu. Boaz e Ruth tiveram um filho, chamado Obed. E quem mais cuidava do filho? Cadê as avós da igreja? Levanta a mão quem é a avó aí, só para eu conhecer. Pode abaixar a mão. Gente, é uma verdade que a avó dá um mimo gostoso para o filho. Imagina que Noemi tinha perdido os seus filhos. Imagina que Noemi estava angustiada porque não tinha ninguém. Não sei se vocês repararam, mas se passaram 10 anos e Noemi não tinha neto. Nenhum dos dois filhos gerou um filho para ela, gerou um neto para ela. E aí, a gente vai para uma das últimas partes aqui. A gente vai falar agora daquele que é o resgatador fiel. Aquele que é o resgatador muito mais poderoso do que Boaz. Aquele Deus que pode transformar nossa história mesmo em meio aos sofrimentos da vida. Mesmo em meio às dores, mesmo em meio às percas, mesmo em meio à angústia da vida, tem um resgatador que é fiel a nós. Só que aí ele exige algumas coisas de nós. A primeira coisa, nós devemos confiar em Deus mesmo em meio ao nosso sofrimento. Lembram-se que quando Noemi e Ruth, na verdade, quando Noemi chama as duas noras e fala assim: vão para a casa de vocês, vai embora, não fique aqui, vá para os seus deuses, vá para a sua família, vocês ainda têm esperança de se casar, eu estou fora, eu não consigo mais. E aí, Ruth persiste em ficar e Noemi diz assim para ela: Deus pesou a mão sobre mim. Deus que pesou a mão sobre mim. Foi Deus quem fez isso. Como é que pode alguém que está ouvindo uma pessoa falar que foi Deus que está pesando a mão sobre ela, ainda assim escolher esse Deus para si? Precisa aprender com Noemi. Mesmo que Noemi estivesse rasgando a sua alma, e no dia mais escuro, aquele dia que dói, aquele dia que parece que nós estamos sozinhos, aquele dia que dá desespero a tal ponto de querer pular de uma ponte, ela não abriu mão da fé que ela tinha em Deus. Deus não quer que nós não choremos. Deus não quer que nós não rasguemos as nossas roupas de tanta raiva que nós estamos. Deus não quer que nós nos entristeçamos. Ele não quer que nós deixemos de ficar tristes com alguma situação. Deus não exige isso de nós. Deus não quer que a gente fique alegre mesmo em meio às angústias da vida. Deus não quer, Ele não é um Deus insano, que exige de um ser humano que mesmo em meio às angústias, a perca, fique feliz com isso. Mas Ele exige de nós a nossa fidelidade. Deus exige que em meio às situações mais cruciais da nossa vida, mais difíceis da nossa vida, nós nos mantenhamos fiéis ao Senhor. E aí, querem saber o que acontece? Querem saber o que é? Tá difícil. Sim. E aí, uma das coisas que Deus exige é exatamente isso. É que nos mantenhamos fiéis a Ele mesmo em meio aos dias difíceis. Quantos dias difíceis nós estamos passando aqui na comunidade? Na quinta-feira nós fizemos uma lista muito básica de pessoas que estavam precisando de oração por causa da saúde. Nós fizemos uma lista básica e tinham 11 pessoas. Nós não fomos a fundo, nós não perguntamos quem mais precisava de oração, mas nós sabemos que é muito mais. Eu nunca vi um momento tão crítico em uma igreja.
Nós tivemos perca sexta, sábado e domingo. Famílias da nossa igreja estão em momento de luto. Famílias estão enlutadas. E o que Deus nos chama é para ficarmos fiéis diante dessas situações. Deus não pediu para a gente ficar alegre nesses dias. Deus não pediu para a gente festejar esses dias. Ele pediu para a gente se manter fiéis. E sabe o que acontece quando alguém fica fiel diante das situações difíceis da vida? As pessoas que estão em nossa volta verão que há um Deus que é poderoso para fazer qualquer coisa. Quando nós nos mantivermos fiéis diante de Deus, mesmo que nós estejamos tristes, Deus olhará para nós e nos honrará. E as pessoas que estiverem conosco verão que Deus é fiel. Assim como aconteceu com Ruth. Ruth viu que Noemi estava triste, que estava querendo até abrir mão daquilo que era a sua vida, mas ela não abriu mão da fé que ela tinha em Deus. Lembre-se que quando ela estava voltando, ela falou assim: Deus está abençoando aquele povo, eu vou para lá. Qual tem sido a nossa postura diante dos dias difíceis da vida? Lembra aí. Lembra você, quais são os dias difíceis que nós estamos passando? Qual foi a vez que um pai, uma mãe, alguém que nós gostamos e amamos, foi morar com o Senhor? Qual foi a vez que perdeu o emprego e isso tirou o conforto? Que as contas não estão conseguindo ser pagas? Que o filho está envolvido com drogas? Quais são as situações que afligem a nossa alma? Qual é o projeto que você não consegue realizar? Qual é o problema que está te tirando o sono? Deus está te chamando para ser fiel nesses dias. Deus não deseja que nos alegremos, mas Ele deseja que nos mantenhamos fiéis. Segunda coisa que Noemi aprendeu é que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pede. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós podemos pedir a Ele. Na história que nós vimos, a gente viu que Noemi já tinha perdido a terra, sua família, seu marido, seus filhos, e que não tinha mais o que fazer. A dor dela era suficientemente grande a ponto de levá-la ao desespero, e a força que ela tinha era para gritar. Mas a gente viu que logo após o casamento, Boaz e Ruth geraram um filho, que trouxe esperança novamente para Noemi. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente pede a Ele. Ruth estava sofrendo porque tinha perdido os filhos. Ruth estava sofrendo porque tinha perdido tudo que tinha. E se ela pudesse pedir alguma coisa a Deus, eu não tenho alguém que faça parte de mim. E aí, de repente, uma mulher que podia fazer qualquer outra coisa da vida, escolhe um Deus, por causa da posição que ela tinha perante Deus. Essa mulher se casa e gera um filho, e deixa que essa avó cuide do filho. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente pede. Sabe essa situação que é difícil a gente passar? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que cada um daqui está pedindo. Não há situação que Deus não possa fazer mais. Não há situação que Deus não possa mudar. Nós estamos diante de um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que cada um pede. E Ele é um Deus surpreendente. Deus nos chama para confiar nessa capacidade de Deus reinventar a nossa história. Ele nos chama e tem chamado a cada um de nós para confiar nele diante das adversidades mais angustiantes da vida. Deus tem nos chamado para sermos fiéis a Ele e confiar que Ele pode fazer mais do que nós estamos pedindo. Só que aí não para aí a história. Sabe aqueles dias ruins de sofrimento, angústias, problemas, doenças e morte? Deus se revela como um Deus também que é possível fazer infinitamente mais do que a gente pensa.
porque pensa, porque Paulo escreveu em Efésios sobre pensar e pedir, porque Deus é poderoso, abundantemente mais poderoso para fazer muito mais daquilo que a gente pede e pensa. Sabe por quê? Porque nós temos uma tendência a não confiar em Deus. Nós temos uma tendência a achar que Deus pode fazer algumas coisas, não todas. E aí Paulo fala assim: sabe aquilo que você pede e não tem coragem de pedir a Deus porque você acha que Deus não acredita? Que Deus não pode fazer? Você acredita que Deus não pode fazer? Sabe aquilo que a gente pede e logo desiste porque a gente acha que Deus não é poderoso para fazer? Deus é poderoso para fazer. Então Ele não faz só o que a gente pede, Ele faz mais do que a gente pensa e acha que Ele não pode fazer. E aí, essa é a parte mais sensacional dessa história. Eu recomendo que vocês leiam o livro de Ruth em casa, e vocês vão se lembrar e vão ver que Ruth perde tudo que tinha. Rogério, imagina passar por isso. Perder aquilo que você mais valoriza na vida. Imagina você que é pai e mãe e perder os seus filhos. Imagina você que é pai, que é esposo e perder a sua esposa. Imagina você que é esposa e perder o seu esposo. E você que é filho e perder os pais. Imagina se isso tudo acontecesse. Ela estava sem esperança, mas não perdia a fé. E aí o mais impressionante é que ela, em meio ao desespero, decide voltar para a cidade onde estava, porque ela ouviu de alguém que lá na cidade Deus estava cuidando do seu povo. Algumas pessoas me disseram até hoje que Noemi estava perdendo a fé. E aí quando eu fui ler de verdade esse texto, eu falei, não sei se é isso. Por que ela foi lá? Por que ela não ficou onde estava, se já estava tudo perdido? Por que ela não abriu mão de tudo mesmo e falou, para que eu vou lá? Mas ela decide, ela ouve que Deus é poderoso para fazer mais do que pede e pensa. Ela foi até lá. E lá Deus mudou a história dela e fez com que Ruth casasse com Boaz. Só que não para aí. Os dois geraram Obed. E é assim que acaba a história de Ruth. Se vocês olharem, os 4 últimos versículos falam da descendência de Boaz e Ruth. Abra comigo em Mateus 1. Mateus 1, verso 5. Antes, olha para mim. É assim que acaba a história. Boaz e Ruth geram Obed. Obed gera Jessé. E Jessé gera Davi. Olha o capítulo 5 aí. Olha a descendência dessa relação que os dois tiveram. Diz assim: e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou aquela que havia sido mulher de Urias e Salomão. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias. E aí vai. Olha o 16. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. A mulher era uma mulher estrangeira, negada entre o povo de Israel. Ninguém a aceitava, alguém que não fosse do povo de Israel. Ninguém aceitava alguém que não fosse do povo de Israel ser e participar das coisas. Deus falou assim: mesmo que você seja de outro povo, mesmo que você seja negado, mesmo que você seja abandonado e marginalizado no mundo, eu colocarei você na linhagem real de Jesus. Amém. Noemi começa a festejar, e provavelmente Noemi não soube, porque foi o final do capítulo, mas dentre aquilo que da fidelidade dela ao Senhor, Deus mudou a história dela
a ponto de colocar a sua nora na linhagem real de Jesus. Quando nós nos mantivermos fiéis ao Senhor, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente pensa. Ele sim é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente pede, mas Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente pensa, conforme o poder, a fé que opera em nós. O chamado de Deus para mim e para você hoje é que nós nos mantenhamos fiéis a Ele mesmo em meio ao sofrimento. E Ele é capaz e poderoso para fazer infinitamente mais, mesmo que estejamos em meio ao sofrimento. Tony, mas eu estou angustiado porque agora tem um familiar meu no hospital. Eu perdi alguém que eu amava. Deus está te chamando para ser fiel a Ele. E em meio às angústias, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós sentimos e do que nós pensamos. Nós estamos diante de um Deus que é capaz de fazer coisas extraordinárias. Por causa do sofrimento e da nossa fidelidade a Deus, mesmo em meio aos sofrimentos, as outras pessoas que não são cristãs podem ver em nós um Deus que pode salvá-los. Mesmo em meio às angústias da vida, aos problemas que nos afligem, se nós nos mantivermos fiéis, Deus, através de nós, pode abençoar aqueles que estão fora do círculo de fé. Deus, através da nossa fidelidade a Ele, pode abençoar os seus vizinhos, os nossos vizinhos. Deus pode abençoar as famílias da terra se nós nos mantivermos fiéis a Ele, mesmo em meio às angústias. Deus é poderoso para nos abençoar, mesmo que estejamos em meio às aflições da vida. Esse é o nosso Deus. Deus é poderoso para glorificar e honrar o próprio nome dEle através dos nossos sofrimentos. Queridos, eu compartilho essa palavra com você porque Deus colocou no meu coração essa palavra. Porque Ele falou e fala aqui no texto bíblico que Ele é poderoso. E eu tenho vivido esse poder do Senhor todos os dias da minha vida. Eu tenho visto Deus fazer coisas maravilhosas mesmo em meio às angústias. Alguns de vocês sabem que há pouco tempo eu passei por uma coisa bastante difícil onde eu trabalhava. E foi um momento angustiante para mim e toda a minha família. Eu desesperei. Eu fiquei sem esperança. Eu achei que eu fosse passar por uma coisa injustamente. E a única coisa que eu pedia para Deus é: Deus, eu não consigo, me ajuda. Eu não consigo ter fé nesse momento. Eu não consigo, me ajuda a ser fiel. E aí nós nos unimos em oração e nos mantivemos fiéis a Ele. E hoje eu estou aqui falando para vocês. E não há condição ou história das nossas vidas que Deus não possa mudar. Não há problemas que Deus não possa mudar. Não há situação na vida que Deus não possa fazer alguma coisa. Na verdade, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Deus é fiel e irá transformar a minha e a sua história em bênção para outras pessoas. Deus é fiel e irá transformar a minha e a sua história como bênção para nós mesmos. Deus é fiel e irá transformar a minha e a sua história para louvor da glória dele. A esse Deus seja toda a glória no meio dos nossos sofrimentos e dias difíceis. A esse Deus seja toda a honra e glória ao mudar as coisas conforme a sua própria vontade, não a nossa. Deus está nos chamando para ser fiéis mesmo em meio aos dias difíceis. Vou chamar o grupo de louvor aqui. Eu gostaria de convidá-los a ficar de pé e fazer uma oração comigo. Queridos, eu sei que ouvir aqui às vezes, Tony, eu estou entendendo o que você está falando, eu estou acreditando nisso que você está falando, mas a fé não me vem, a fé não me chega aqui nesse momento. Quantos dias difíceis, né, Marcida? Superar e chorar sozinha no quarto, né? Deus, cuida do meu filho.
São dias difíceis, porque tem dias que a gente perde aquele que a gente ama, tem dias que a gente não consegue suportar as aflições da vida. São dias que a gente se entrega ao Senhor e fala que não há mais esperança, e que parece que não há mais fé. E aí Deus está nos chamando hoje para um passo de fé diante dele. Deus está nos chamando para, apesar dos problemas e das angústias, nós nos mantivermos fiéis a Ele. Essa é a palavra que o Senhor trouxe para nós hoje. E é isso que Ele exige de nós. Antes de fazer a oração, eu vou pedir para que a turma cante uma música. Eu acho que essa música tem tudo a ver com essa mensagem e tem tudo a ver com o tempo que nós estamos passando aqui na comunidade. Dias difíceis, né, mano Jefferson? Só Deus sabe o que é ver a esposa sofrendo lá. Deus é fiel para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mesmo que a solução de Deus seja a vontade dele, não a nossa. Deus está nos chamando a sermos fiéis. Deus está nos chamando a sermos fiéis. Eu não sei o que cada um daqui passa, mas o que Deus está fazendo hoje, nesse dia, é chamando cada um de nós a fidelidade a Ele. Porque Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Deus é capaz de, através das nossas descendências, gerar vida em outras pessoas. Através da descendência de Ruth, Deus trouxe o Salvador para o mundo. E é esse Salvador que está aqui falando para você crer. É esse Salvador que se entregou um dia na cruz, que está aqui diante de nós, pedindo para a gente ter fé nele. É esse Salvador que se entregou o próprio Filho, que não perdeu o próprio Filho, que entregou o próprio Filho por cada um de nós. Ele que está chamando a gente para ser fiel. Não é o Tony, não é o Manolo, não é o Rogério, não é o Justico, não é ninguém. É o próprio Deus que está nos chamando a sermos fiéis a Ele, mesmo em meio às angústias da vida.